graça, irmãos. Irmãos, qual a diferença do inferno e do lago de fogo? É simples. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. O versículo 14 vai dizer: e a morte e o inferno também foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Irmãos, vamos analisar. O inferno é um lugar de tormento, é um lugar de expectação de horrores, onde a pessoa, após a morte, que não tem comunhão com Jesus, porque Jesus falou: aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Isso fala de comunhão, sangue, isso fala de viver a palavra, comer da minha carne, o pão. Irmãos, essas pessoas que não têm essa comunhão são lançadas ao inferno após a morte. É um lugar de tormento, mas ainda não é o fim. Após isso, haverá a ressurreição dos mortos e o juízo final. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre. E depois vai dizer que Satanás, a besta, o falso profeta, a morte e o inferno, todos eles foram lançados nesse lago de fogo que arde com enxofre. Se o próprio inferno foi lançado no lago de fogo, então há diferença. O inferno é o estado infernal que a pessoa está após a morte, sem Deus, sem vida, sem a paz, sem o gozo do Espírito. É o afastamento de Deus, é a colheita do seu pecado durante a vida, é a tormenta, é a amargura total, é as trevas total, é o ranger de dentes, é onde o bicho nunca morre. É um lugar horroroso, mas todo esse lugar, todo esse estado de eternidade infernal será lançado no lago de fogo que arde com enxofre, que é a segunda morte, como diz a Bíblia. O que é isso? É o final de tudo. Alguns dizem até que é a extinção do mal. Porque o fogo, ele destrói tudo. O fogo, ele extingue. Você pode ver o que você coloca no lago de fogo, no vulcão, não desaparece. Derrete. Mas aqui a Bíblia dá a entender, como nós vemos no versículo 10, que serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. Então há essas duas posições. Alguns dizem que será a extinção total do mal, deixará de existir, porque aquele que é absoluto e poderoso tem o poder de criar, dar vida, e ao mesmo tempo o poder de fazer desaparecer tudo. Mas também tem um lado que, como esse versículo mostra, que serão atormentados no lago de fogo que arde com enxofre para sempre, por uma eternidade indescritível, incalculável. Aí você fica com a sua opinião. Para mim, as duas opiniões não mudam nada, é terror do mesmo jeito, é fim do mesmo jeito, porque de lá nunca mais sairão. É uma extinção total de todas as coisas. Amém? Então essa é a diferença. O inferno é um lugar de horror, mas aguardando o juízo final. O lago de fogo é um lugar de definição de toda a tormenta, onde serão lançados e definitivamente vencido o mal, a morte, a besta, o falso profeta e o próprio inferno. Esse estado infernal das pessoas também será lançado, jogado e exterminado nesse lago de fogo espiritual, aonde serão de uma maneira extraordinária e divinamente falando, não tem como explicar, vencidos para sempre, atormentados ou extintos, como você quiser. Isso é o de menos, eu não quero saber porque eu não vou estar lá. Tá bom? Então, a questão é
que há essa diferença. A diferença é que o inferno, a pessoa ainda está consciente, ainda que na tormenta, de todo o mal que fez na terra. Agora, o lago de fogo, que arde com enxofre, a pessoa já estará completamente derrotada, mais do que já está no inferno. Ou seja, completamente longe de possibilidade de arrependimento, ou de lembrança de Deus, ou de lembrança de alegria. Por isso que diz a segunda morte, afastamento definitivo da vida. Amém? Fique com essa palavra e formule sua opinião. Fique sempre com a sua opinião, tá bom? Mas essa é a diferença. A segunda morte é o lago de fogo que arde com enxofre, que é a definição após o juízo final. Por enquanto, quem falece sem Jesus, sem crer em Deus, sem ser justo, ele vai para o inferno, que já é um tormento horrível, horroroso. Mas o lago de fogo é, após o juízo final, a segunda morte, com todo o mal sendo lançado ali junto. Amém? Então, analise e tire sua conclusão. Analise, estude e comprove. Um abraço.